Meus amados irmãos, eu quero vos deixar aqui uma porção da palavra de Deus que está registrada em Salmos 90 que diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Meus irmãos, este salmo foi escrito por Moisés. Todos nós sabemos que Moisés foi um homem que vivenciou muitas experiências da parte de Deus. Nós vamos ver Deus como um alto refúgio na vida de Moisés desde o seu nascimento, pois este nascera debaixo de um decreto, o qual estava ordenado no Egito, que de todos os meninos hebreus que viessem a nascer seriam lançados nas águas do rio Nilo. Então Deus vai usar Joquebede para proteger o menino, primeiro por 3 meses, o qual ela escondeu o menino. O texto diz que não podendo mais escondê-lo, ela se desfez do menino, ela entregou o menino aos egípcios de maneira alguma. Ela vai preparar uma arca de junco, abetumar com betume e pés, e vai colocar o menino dentro da arca na borda do rio, e vai enviar agora a sua filha Miriam para observar o que haveria de suceder ao menino. E o que vai acontecer? O menino vai voltar exatamente para os braços de sua mãe, depois que a filha de Faraó ordenou que ela fosse amamentasse o menino, e que depois de grande o menino iria para o palácio para ser conhecido no Egito como filho da filha de Faraó. Só que Moisés ele não iria carregar esse título por muito tempo, porque era um título que não lhe pertencia. Ele sabia que a sua mãe era Joquebede, que o sangue que corria nas suas veias era sangue de hebreu e não sangue de egípcio. Então Moisés vai permanecer ali até que este complete os seus 40 anos de idade. Depois que Moisés completa 40 anos de idade, ele sai a caminhar e ele vai encontrar um egípcio que maltratava um hebreu. A Bíblia diz que para defender o hebreu, Moisés ele mata o egípcio e o esconde na areia. No outro dia, ele via um hebreu maltratando um outro hebreu, e ele chega até aquele hebreu e diz: por que fazes assim com o teu próximo? Ele olha e diz: quem te pôs como juiz e maioral sobre nós? Pensas tu me matar, como fizeste com o egípcio? Naquele momento ali nós sabemos, Moisés ele parte em direção para a terra de Midian. Ali ele vai se tornar esposo de Zípora, filha de Jetro, e ele agora vai trabalhar como pastor de ovelhas para Jetro, o seu sogro. Agora imagina aí, meus irmãos, de príncipe do Egito a pastor de ovelhas. Moisés, ele renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele renunciou o título de príncipe do Egito e quem sabe a sucessão do Faraó da época. E aqui, meus irmãos, eu olho Moisés ele renunciando ser chamado filho da filha de Faraó. Eu vejo aqui Moisés ele renunciando ser chamado príncipe do Egito. E eu vejo uma geração de
pastores que Deus chamou para pastorear, apelando para a política e afirmando eles que estão ali para defender causas dos cristãos, quando na verdade, meus irmãos, os poderes políticos da terra não vai mudar muita coisa e não há como haver melhoras em uma terra que está predestinada para o anticristo reinar. Portanto, Moisés ele vai passar ali mais 40 anos, porque se nós olharmos a vida de Moisés, está dividida em 3 fases. A primeira fase, ele passou um tempo com a sua mãe e um outro tempo no palácio, sendo chamado filho da filha de Faraó. Esses 40 anos agora Moisés vai passar em Midian como pastor de ovelhas, até a experiência que este vai ter na sarça, que foi o momento ali o qual Deus chamou a Moisés para a obra em qual este estava vocacionado. Moisés ele volta para o Egito para libertar o povo, e foi necessário Deus enviar 10 pragas. E aqui, meus irmãos, dentro destas 10 pragas que eu quero trazer uma revelação da parte de Deus aos nossos corações. Em meio a estas 10 pragas, Deus ele protegeu o seu povo, o povo hebreu. Na última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus ele poupou os filhos dos israelitas, pois na casa de cada um destes foi passado o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e Deus protegeu os primogênitos dos israelitas. Mas todos os primogênitos dos egípcios desceram à sepultura. E aí, meus irmãos, que entra a expressão de Moisés: Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Meus irmãos, nós estamos vivendo esta pandemia conhecida como coronavírus ou Covid, e que tem assombrado a humanidade. Mas quem verdadeiramente tem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, como refúgio, não se abala, mas a confiança está depositada nele, em Deus. E quando nós achávamos que essa pandemia iria se acabar, daqui a pouco surge a variante, e agora está vindo aí uma tal de Delta. Mas uma certeza, meus irmãos, que nós temos que ter, aleluia, é que nós estamos refugiados em Deus. Deus tem nos guardado, Ele tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido a nossa fortaleza, Ele tem sido o nosso socorro bem presente no dia da angústia. E são dias de angústias em que nós estamos vivendo. Está aí esta praga semelhante às pragas do Egito. Não que nós, amados e queridos irmãos, não estamos livres de sermos atingidos por este vírus, mas a certeza que nós temos que ter é se a nossa alma de fato está guardada, porque o vírus pode vir e atingir o nosso corpo, danificar o nosso físico, mas como estará a nossa alma se partirmos para a eternidade? Então, meus irmãos, o momento é de nos refugiarmos em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus foi o refúgio de Moisés.
aleluia, nas 3 fases de sua vida. Quando Moisés ele liberta o povo, ele agora vai vivenciar o período de peregrinação no deserto. E foram 40 anos. E esses 40 anos não foi suficiente para aquela geração aonde somente 2 tiveram o privilégio de entrar na terra, que foram Josué e Caleb. Mas algo que nós aprendemos aqui é que Moisés, daquela geração, foi o único que não entrou na terra, mas pôde contemplar a terra do alto do Monte Pisga. E nós vamos ver no Monte Pisga Deus ele guardando Moisés. A Bíblia diz que ali Moisés morreu e ali ele foi sepultado. E quem sepultou Moisés? Deus. Sabe o que Deus fala ao nosso coração? Aleluia. Se ele foi o refúgio de Moisés, até mesmo na sua morte, imagina para aqueles que ainda estão em vida. E essa palavra é para você, meu irmão, que tem se refugiado em Deus, que tem buscado a solução dos teus problemas diante de Deus. Deus, ele vai te guardar até o último dia de sua vida aqui sobre a face da terra. Porque partindo desta terra aqui, meus irmãos, é uma nova etapa que está sendo iniciada, ou seja, a nossa eternidade. E esta eternidade só vai ser adquirida por aqueles que têm se refugiado em Deus. Esta palavra que eu vos trago, que vós podeis consolar uns aos outros com estas palavras, em nome de Jesus Cristo.